Shabbat Shalom Aleichem, Shabbat Shalom a todos. Então aqui estão algumas provas, né, escriturais, né, aqui estão algumas referências escriturais sobre o sangue real do nosso querido mestre Yahushua, o sangue real do nosso querido Messias Yahushua, né? Provando definitivamente que o nosso querido mestre Yahushua, que o nosso querido Messias Yahushua tinha e tem, não é? Certo? E sempre terá, não é? Comprovadamente o sangue real da Beit David, né? Ou o sangue real da casa de Davi. Por intermédio da genealogia, né? Ou seja, em hebraico não é mais, por ser uma palavra grega, né? De origem grega e latina, então é da genealogia, tá certo? Do Sefer Luke Kimmel, né? Do livro de Lucas 3. O livro de Lucas 3, 31, principalmente, né? Observando que são genealogias, né? São genealogias diferenciadas, tá certo? Tem a genealogia do Sefer Matitiyahu Aleph, né? O livro de Mateus 1, né? Do 1 em diante, que é a genealogia ou é a genealogia de Yahushua por parte do seu padrasto e tutor, Yahussef, né? José, tá certo? Só aí já dá o direito, jurídico, não é? O direito legal. Todavia, sabemos que não é só a questão do direito jurídico e legal, não é? O Messias, ele teria e tem, né, como teve, né, que ter o sangue real da casa de Davi, ser descendente do Meler David, né, descendente do grande rei Davi. E ele também tem esta característica, tá certo? O nosso querido mestre Yahushua, o nosso querido Messias Yahushua, o nosso querido mestre e Messias Yahushua, o nosso querido Messias e mestre Yahushua, também tem esta cara, teve e tem, né? E sempre terá, Leolam Vaed, né? Por toda a eternidade, para todo sempre, né? Esta característica, tá certo? De descendente real da casa de Davi, filho de Davi, Ben David, Yahushua, Ben Yahussef, Ben David, Yahushua, filho de José, filho de Davi, Yahushua, Ben Yahussef, duas vezes, né? Yahushua, filho de José, duas vezes, filho de Ben Yahushua, Ben Yahussef, Yahushua, filho de José, não é? Por parte do padrasto, não é? E Yahushua Ben Yahussef, né? Yahushua, filho de José, por parte do avô materno, né? Por parte do pai da Miriam, né? Da senhora sua mãe, que dentre as mulheres, né, foi a mais bem-aventurada realmente, né? Nós temos e devemos, né? Devemos e podemos amar Miriam, né? Não adorá-la, né? Mas ela foi uma mulher muito abençoada, né? Porque ela deu a luz ao grande rei, né? E Messias, Baruch Hashem, ao grande rei Messias, né? Ao grande rei Mashiach, ao Gadol Melech Mashiach, né? Ao grande rei Messias. Então ela não foi qualquer mulher, ela foi uma mulher muito Baruch, né? Muito abençoada, não é? Não resta dúvida, não é? Mas adorar não é? Rezar, né? Dirigir os nossos pedidos,
né, louvor, halel, né, pulham, adoração só ao Avi Hakadosh, né, só ao Pai Sagrado, né, que aqui esteve pessoalmente para nos salvar. Bom, continuando, né? Então aqui prova definitivamente que Yahushua Hamashiach ben Yahosef ben David, Yahushua o Messias, filho de José, filho de Davi, por 2 vezes, tá certo? Filho de José, não é? O padrasto e filho de José, né? Falando num português mais rasgado, né? Que a gente sabe que o nome correto não é José, é Yosef, não é Yosef, né? Enfim, mas ele é Yahushua ben Yosef, Yahushua filho de José 2 vezes, por parte do padrasto e por parte do avô, de seu avô materno, né? Que é o pai da senhora sua mãe, não é? Evidentemente, a Miriam, né? E não Maria, como muitos falam. Miriam ou, na pior das hipóteses, Miriam, né? Então, continuando, por que isto ocorreu? Tá certo? Porque Yahushua, não é? Ele veio, foi descendente por parte, não por parte do grande rei Salomão, não é? Do Melech Shlomo, não é? E sim por parte do seu irmão, coitado, né? Que não teve aspiração ao trono, ou se teve, não teve oportunidade, não é? Não deram oportunidade para que ele reinasse, não é? Que foi o seu Arri, né? O seu irmão Natã, não é? Consequentemente, irmão do Melech Shlomo, não é? Irmão do rei Salomão, não é? E, consequentemente, também filho de Davi. Então, a genealogia, não é? A genealogia, repito, do livro de Mateus, não é? É diferente, tá certo, da genealogia ou da genealogia do livro de Lucas, tá certo? A genealogia de Mateus 1 é diferente da genealogia de Lucas 3. Por quê? Repito, né? A genealogia de Mateus é relativa à genealogia por parte do padrasto, né? De Yahushua, né? Padrasto e tutor que dá o direito legal. Mas como Yahushua teria e tem, né? Como teve, né? Que ter o sangue, né? Real, né? Da Beit David, né? Da casa de Davi, não é? Ou seja, o sangue de Davi, então Yahushua também teria, como tem e teve, né? O sangue também da casa de Davi, por parte da senhora sua mãe, não é? A Miriam, né? A Miriam ou Miriam, né? E não Maria. Maria, inclusive, significa Maia, não é? Ou ilusão. E realmente é uma ilusão pensar que o nome da mãe do Salvador é Maria, não é? E não Miriam, né? Ou Miriam, na pior das hipóteses. Então, continuando, por que isto ocorreu? Porque o nosso querido mestre e Messias Yahushua não veio por parte do Melech Shlomo, do rei Salomão, e sim por parte do seu irmão Natã, não é? Não é Natã o profeta, mas Natã, irmão de Salomão, não é? De Shlomo, não é? De Salomão, que não teve direito ao trono, não é? Então aqui se aplica o que um rabino amigo meu sempre falou, não é? Que Elohim, aquele que quer ser alguma coisa, não é e nunca será, não é? Aquele que não teve nenhuma ambição, não é? Por ele foi que o nosso querido mestre, né, Yahushua, né, que o nosso querido Messias Yahushua nasceu, né, por meio do seu irmão, né, que nada teve a ver com o reinado, né. Todavia tinha o sangue real, né, do seu pai, de Davi.
Baruch Hashem, Baruch Rabá. Mais uma vez, né? Por que isto ocorreu? Não é? Porque o Messias, desculpem, o Messias Yahushua veio não por parte, né, do Melech Shilomo, do rei Salomão, e sim por parte, tá certo, do seu irmão, não é? O Natã, não é? Natã, não o profeta, Natã, irmão de Salomão, não é? De Shilomo, Hashlomo. Natã, Ben Dawid, né? Natã, filho de Davi também, tá certo? Por que isto ocorreu? Elohim sempre avisou, não é, ao nosso povo que daria até a aliança, não é? Tiraria até a aliança do seu dedo, né? Eu acho que Elohim, metaforicamente falando, daria até o próprio dedo pelo nosso povo a quem tanto ele ama. Tá certo? Todavia ele falou, ele deu uma advertência, ele disse, olha, contanto que, né, vírgula, 2 pontos, não é? Ou ponto e vírgula, ou ainda 2 pontos, não é? Contanto que vocês não derramem sangue inocente, comecem a fazer injustiças, né? Derramando sangue inocente, não é? Indo após outros deuses, não é? Porque Elohim só tem um, não é? Adorando outros deuses, se prostituindo com outros deuses, não é? É que eu não vou citar nomes, mas que todos, ou a maioria, não é? Ou muitos sabem, não é? Quais são os nomes destes senhores, né? Destes deuses, não é? E hoje, por ser Shabat, né? Então estamos aqui neste Avodá Elohim, neste trabalho de Elohim. Então não podemos falar o nome. Não podemos nem devemos falar o nome destes deuses, né? Repito, porque Elohim só tem um. Então, foi por causa, a grande explicação, por causa da maldição do rei Jeconias, tá certo? A Hakelelá Hamelech Yekoniahu, né? Ou Hakelelá Hamelech Yekoniah, né? Por vezes na escritura tem Yekoniah, né? E por vezes Yekoniahu, né? Mas é o mesmo, né? Ou seja, num bom português, por causa da maldição do rei Jeconias, proferida pelo Nave Ermeiarro, não é? Pelo profeta Jeremias, não é? Que foi usado, não é? Por parte de Elohim. Elohim usou, né? Hanav Ermeiarro, né? O profeta Jeremias, tá certo? Para a seguinte maldição, não é? Por fim, isto consta no Sefer Irmeiarro, no livro de Jeremias, capítulo 22, do verso ou versículo 1 ao verso ou versículo 30. Jeremias 22, 1 a 30, portanto. Então, no verso 30, não é para não se estender muito, no verso 30, assim está escrito, né? Se não leiamos. Assim diz Yarro, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus yamim, nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Dawid, né? De Davi, para reinar ainda em Yahudá, né? Ou seja, em Judá, né? Na Beit Yahudá, casa de Judá, e também na tribo de Judá, não é? Na tribo de Yahudá, na tribo de Judá, não é? Porque uma vez que Israel ele é dividido em 2 casas, não é? A Beit Efraim, não é? Como todos sabem, não é? Ou muitos, não é? Sabem,
a Beit Efraim, não é? Que é a casa de Efraim, e a Beit Yahudá, que é a casa de Judá, tá certo? Que é a casa de Judá. E a Beit Yahudá, né? Que aqui estamos falando, que é a casa de Judá, ela é subdividida na tribo de Judá, né? Na tribo de Yahudá, na tribo de Judá e na tribo de Lewi, ou na tribo de Levi. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E a Beit Efraim são as demais tribos, né, restantes, que são a maioria, não é? Enfim, por fim, esta foi a maldição do Meler e Econiarro, Raquelelá, Rameler e Econiarro, não é? Ou a maldição do rei Jeconias, proferida pelo Nave Irmeiarro, né? Proferida pelo profeta Jeremias por parte de Elohim, né? Elohim usou o profeta Jeremias, né? Hanav Irmeiarro, e assim falou, ou seja, não terá Israel, né? Não terá, as duas casas formam Israel, né? Repetindo, então Israel não terá mais um Meler, não é? Por esta linhagem, por parte de Elohim, se assim vier outro, não é? Que se identifique como o grande rei Messias, não é? O Meler Mashiach, não é? O rei Messias, não é? Não será por parte do nosso querido Elohim, né? Do nosso querido Supremo, né? Do nosso querido soberano, Sovereign, né? And Master, né? Mestre soberano. Não será por parte de Elohim. Pode até ter um rei, o rei Messias, não é? Que tenha esta linhagem sanguínea, tá certo? Que por sinal, não é? Este que vos fala também tem esta linhagem, né? Esta que é a grande verdade, né? A minha linhagem, eu nem sabia, né? Mas depois eu vim descobrir a minha origem, né? A minha linhagem é da família Shalom, né? Da família Paz, tá certo? Da família Paz, né? Da família Shalom, né? Então, eu sou descendente da Beit Yahudá, né? Da casa de Judá, tá certo? E também da tribo de Yahudá, não é? Da tribo de Judá. Não é? Mas isso é uma outra questão. Não é? Então, meus amados ahim, meus amados irmãos, não é? Não por este motivo foi desta maneira, tá certo? A este ser lindo, não é? Denominado Yahushua, o Messias, não é? O nosso povo não o aceitou, não é? Ele disse: eu, Yahushua, vim em o nome do meu pai, Yahô, né? E vós, os judeus da época e de hoje também, não me aceitastes. Quando vier outro em seu próprio nome, Yeshua ou Jesus, Jesus ou Yeshua, a este aceitareis, né? Ou a este aceitarão. Ora, a gente vê hoje, né, que Israel está passo a passo, gradualmente, gradativamente, hoje mais de 30%, né, da população já se converteu, não é, ao judaísmo messiânico, ao judaísmo nazareno, não é? Ao Yahudut Notzri. Todavia, o nome que eles utilizam lá, por sua maioria, não é? Usam também Yahushua, ou Yehoshua, ou Yeshua, não é? Como muitos falam, mas usam muito Yeshua ou Jesus, Jesus ou Yeshua. E a gente sabe que, não é? Isto é um passo positivo? Sim, não é? Porque a partir daí é que a gente chega a denominadores maiores, como é o caso do nome Yahushua. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome,
bendito seja. Não é? E se a gente põe no tradutor Jesus para o hebraico, a gente vai ver que sai Yud-Shem Vav-Aim, Yeshua. E se põe Yud-Shem Vav-Aim, que é Yeshua, né? Ou Yeshua, tanto faz. Para o idioma de língua portuguesa vai sair Jesus. Não é? A gente encontra este termo Yeshua, não é, como nome próprio apenas 30 vezes, não é, que é colocado no nome de Jeshua. O nome existe realmente. Não é? Mas não é o nome do Moshiach, não é o nome do Salvador. Não é? O nome de Yahushua se encontra praticamente quase 2.000 vezes, não é? O nome de Yahushua. E quem fez teologia sabe que o nome do Ben Elohim, Raben Elohim, o nome do Filho do Eterno, é o mesmo nome de Josué. E o nome de Josué, tá certo? O nome de Josué em hebraico, tá certo? É Yahushua, tá? Agora, todavia, se a gente vai para o dicionário, não é? Ou para a Torá, não é? Tanar, não é? Para a rainha Torá e Tanar, com as pontuações maçoréticas ou com os sinais maçoréticos, então a gente vai encontrar Yehoshua, não é? E não Yahushua. Não é? Mas por quê? Ora, isto foi feito, mais uma vez, repito, deliberadamente, propositalmente, não é? Para tirar de tempo, não é? Ocultar o nome do Eterno, não é? Porque se todos sabem que o nome do Ben Elohim, né, do Salvador, é Yahushua, né? Então vão saber, evidentemente, que o nome do Pai é Yahu, né? Vão saber, portanto, o nome do Pai. Então a gente sabe perfeitamente, não é? Que toda vez, tá certo? E a gente sabe perfeitamente que no que se aplica ao nome do Eterno, não é? E seus derivados, ou seja, nome de pessoas, não é? De reis, de pessoas, de lugares, não é? Como as duas cidades que se chamam pelo meu nome, ou ainda as duas cidades que se chamam pelo nome do Eterno, que é Yahushalom, né? E Yahudá, né? Yahudá e Yahushalayim, ou Jerusalém e Judá, não é? Porque Sirete foi colocado depois. Mas, Rabino, Jerusalém. Não, então não venha discutir comigo. Vá discutir com o Eterno. Porque ele falou que esta cidade, as duas, teriam o nome dele, tá certo? Tem o meu nome. Então o nome da cidade é Yahushalom. Né? Yahu é paz. Né? Yahu é paz. O nome do Eterno não é Iero. Né? Nós sabemos disso. Né? Então, portanto, este é o nome da cidade. Tá bom? Minha opinião particular. Ninguém é obrigado a concordar. Mas as coisas que o meu Elohim, as coisas que o meu Elohim, as coisas que Elohai, né, as coisas que o meu Elokai, né, me ensina, eu tenho por dever de passar para as pessoas. Tá certo? Então, é por isso, né, que estamos aqui fazendo estas revelações. Porque aquilo que o Eterno nos ensina, assim nós temos que ensinar. Né? Porque quando o homem quer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Elohim, não é? Então a gente vê no que dá, não é? Como foi o caso. Então, o que passa disso é de procedência maligna, tá certo? O que passa disso é de procedência maligna. Então, esta foi a razão, tá certo? Esta foi a razão porque ocorreu desta maneira, não é? Tá bom? Então é isto, não é? Estou aqui explicando. Foi devido à maldição a Raquelelá, Rameler e Econiarro, não é? Ou a maldição do rei Jeconias. Foi por isto que o nosso querido mestre, ou o nosso querido
Messias, né, não veio por parte do rei Salomão, e sim por parte do seu irmão, né, o Ahinoam, né? Também filho de Davi, também Ben Dawid, né? É filho de Davi. Baru Hashem, Baru Rabá. Então é isto, aqui está esta explicação, não é? Yahushua Hamashiach Ben Yahusef Ben Dawid, Yahushua o Messias, filho de José, filho de Davi, comprovando e provando definitivamente, tá certo? Porque muitos, né, inclusive Yahudim, ou judeus ortodoxos, tradicionais, né, e ultra-ortodoxos, ultra-tradicionais, jogam a genealogia do Sefer Matityahu Aleph, né? Jogam a genealogia do livro de Mateus 1, tá certo? Capítulo 1, não é? E do versículo 1 em diante, tá certo? No sentido de confundir, tá certo? No sentido de confundir a mente, né? A cabeça das pessoas. A cabeça das pessoas. Tá certo? No sentido de confundir a cabeça ou a mente das pessoas, não é? Então, se a gente não tiver uma doutrina, tá certo? Uma base doutrinária forte, não é? Uma base doutrinária forte, uma doutrina forte, não é? Então, aí as pessoas terminam por nos seduzir, né? Ou a seduzir-nos, não é? Por doutrinas satânicas, não é? Então, este belo ser, né, que aqui esteve, não é? Vou falar uma coisa, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar, uma coisa polêmica, não é? Que a gente sabe que a salvação não tem nada a ver com a cor, mas é um detalhe. Então, Yahushua, ele nasceu, desculpa, vou rasgar, preto e pobre e preto. Por isto que as pessoas não quiseram aceitar este ser lindo e maravilhoso, não é? Que aqui esteve, Baru Hashem, o leão da tribo de Yahudá, não é? O Ari Yahudá, não é? O leão de Judá, o leão da tribo de Davi, não é? Dawid, o Metatron, né? O guarda de Israel, não é? O guardião de Israel, o Metatron Israel, não é? O Malar Yahu também é conhecido assim, Yahushua, não é? O anjo Yahu, não é o Malar espaço Yahu, tá certo? É o Malar Yahu junto, não é? A palavra escrita junta. Significa literalmente anjo Yahu, tá certo? É o Malar Shernah, né? É o anjo da presença, pois quando ele aparece, ele traz consigo a sua infinda shalom, a sua infinda paz, né? E também o Ruach HaKodesh, né? Haruach HaKodesh, né? O Espírito Santo, né? O Santo Espírito, o Espírito Sagrado, o Sagrado Espírito do Eterno, não é? O Ruach Elohim, o Ruach Elohim, não é? O Ruach Elohim, não é? O Espírito de Elohim, Baru Hashem, o Kavod, o honra, o Rodu, o gratidão, o Tiferete, né? O beleza, o formosura, Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vê amém, Leolam Vaede, né? Por toda a eternidade, para todo sempre, amém, vê amém. Então aqui, olha,
Mas, Rabino, o Eterno é um anjo? O Eterno é um anjo, mas só que ele não é um anjo comum, não é um anjo criado, tá certo? É o Malar Boré, Hamalar Boré, né? É o anjo criador, né? É o anjo criador dos anjos, é o anjo criador de todos os anjos, tá certo? Tem até uma música nossa que fala, né? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloam, Leolam Vaed, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloam, Leolam Vaed, Vehaya Hashem Lemelech, Al Kovaretz, Ayobahu Yev, entendeu? E por aí vai. Então, quer dizer, a minha voz não está muito boa, mas Hashem Malach, Hashem Melech, né? O Eterno é anjo, né? O Eterno é rei. Ele é o anjo dos anjos. É o Malach HaMelechim, o Malachim, é o anjo dos anjos. E é também o Melechim, né? O Melech HaMelechim é o rei dos reis. Baruch Hashem, toda vez que Israel estava em apuro, não é? Quem estava lá para defender Israel, não é? Este anjo, não é? Este anjo é o Malar Yahu, não é? O anjo Yahu, o Malar Elohim, não é? O anjo Elohim, não é? Repito, não é um anjo de Yahu, não é Malar espaço Yahu, aí seria anjo de Yahu, realmente. É o Malar Yahu junto, Malar Yahu, não é? Anjo Yahu. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Estamos aqui nos despedindo, não é? Que Hashem, Leolam Vaed, né? Que o Eterno de sempre, que o grande rei Yahu Elohim abençoe a todos rica, abundante e poderosamente, né? Bem como as suas respectivas famílias, familiares, vizinhos e amigos. Em o nome de Yahushua, em o nome de Yahushua HaMashiach, em o nome de Yahushua o Messias, em o nome de HaMashiach e Yahushua, em o nome do Messias Yahushua. Amém, amém, amém e amém. O Kavod, o Rodu, o Tiferet. Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o seu Hashem. Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o seu nome, Leolam Vaed, para sempre. Amém, amém. Amém e amém.